E aí, pessoal, e caiu o Wagner Mancini. Ele não é mais o técnico do Grêmio. Entenda o caminho, a repercussão e o motivo da queda. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Era evidente que algo precisava ser feito. O Grêmio, rebaixado em 2021, precisava de um posicionamento, precisava de uma modificação, precisava rever seus conceitos. E o que nós vimos ontem na Arena foi um desabafo do torcedor que não queria mais o status que estava vivendo. O Grêmio, quando optou pela continuidade, sabia que teria esse risco. E hoje Denis Abraão confirmou os motivos. Diz que foi muito grande o apelo do torcedor e que precisava, sim, mexer nessa estrutura para ter o torcedor de volta ao Grêmio, para ter essa relação próxima do torcedor como algo para se construir. O Grêmio empatou com o Juventude, Wagner Mancini mais uma vez deixa o Grêmio, e a gente pode dizer, pegando aquele início de ano lá com Paulo Pelaipe, com Paulo Odoni, também sem perder. Neste início de ano, Mancini não perdeu. Mas por que caiu? Porque Mancini caiu o Grêmio. E nós não podemos desassociar as 14 partidas fracassadas do Grêmio agora. Todos sabiam que isso ia acontecer. E o Grêmio protelou, esperou. E agora toma a posição e a gente aplaude. Por quê? Porque esse era o sentimento do torcedor. O torcedor sabia o que estava acontecendo. O torcedor via. Quando o Mancini disse o time do Grêmio não está pronto, a gente via. Claro que está. O time do Grêmio é a repetição do ano passado. O time do Grêmio repete os erros do ano passado. E agora, com a demissão, o Grêmio parte para um novo caminho. Novo, porque Mancini deixa de treinar e outro vai treinar. Mas não me parece tão novo assim. O Grêmio estuda dois nomes. O nome de Renato e o nome de Roger. Por que volta a discussão Renato e Roger ao ambiente tricolor? Por que nós estamos mais uma vez vivendo essa realidade? Porque Denis Abraão disse que tem que ter conhecimento desse grupo, tem que ter conhecimento do trabalho e tem que ganhar tempo. Por quê? Porque o Grêmio perdeu tempo. O Grêmio, quando resolveu manter Wagner Mancini no trabalho, sabia que corria o risco e resolveu correr. Todos tinham a ideia de que Mancini não começaria a Série B. Todos tinham a ideia. O Grêmio vai pagar uma fortuna para rescindir o contrato desse treinador, mas vai fazer isso com convicção. Errou mais uma vez a diretoria do Grêmio ao avaliar esse treinador como suficiente para o Grêmio. Errou lá quando contratou e errou agora, quando manteve ele. Acerta no momento que tira. No momento que tira, acerta. E agora nós temos que recomeçar. É preciso para o torcedor do Grêmio abrir um sorriso e discutir. Renato? Quem é Renato? Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Um treinador vitorioso aqui, mas que sim participou da construção do time que nos levou à segunda divisão. Não tirem do Renato também este problema. Se na análise geral a gente tem que posicionar dizendo que Renato tem mais méritos do que defeitos, me parece que sim. É importante para essa hora? Sim. O que vai acontecer com o Renato aqui? Grande parte do torcedor vai se unir a essa corrente positiva, algo fundamental para o Renato lá na construção do Grêmio quando ele chegou em setembro de 2016. Essa corrente Renato leva. Renato consegue fortalecer a relação com o torcedor e transportar para um momento que pode ser vitorioso mais uma vez. Renato tem esse dom, ele consegue carregar essa positividade porque ele tem junto ao torcedor do Grêmio toda essa moral, toda essa força e a gente torce para que, se optarem por Renato, que se tenha esse mesmo conceito. Dito isso, a gente vai para o segundo nome, que é Roger, que curiosamente é o treinador anterior a Renato. É o treinador que deu suporte ao time construído por Romildo Bolzan lá em 2015. Lá em 2015, quando o Roger chega,
monta uma equipe, ganhamos o Grenal de 5-0, constrói o lastro tático que tinha para que Renato, então, desse ali o ponto definitivo. Ou um ou outro. Roger tem um ponto negativo em relação a Renato no que diz respeito ao grupo do Grêmio. Roger não trabalhou com esse grupo. Denis Abraão disse que quer alguém que conheça o grupo. Quando ele faz essa frase, me vem só o nome de Renato. Mas a gente sabe que muitos colocam o Roger como uma das peças dessa construção. Além deles, outros nomes podem surgir, como o nome, que é um nome importante do Lisca, outros nomes de outros treinadores, mas me parece que o foco neste momento é Renato ou Roger. Roger está desempregado morando aqui no Terra Ville, na zona sul de Porto Alegre. Renato está desempregado morando na sua casa no bairro Leblon, lá no Rio de Janeiro. Essa é a escolha do Grêmio. O que fazer? O que você, torcedor do Grêmio, pensa neste momento? A página Wagner Mancini foi virada hoje, para nossa alegria, para a necessidade de ter o torcedor de volta. Um plano de marketing estruturado em cima de Renato Portaluppi, agora pode fazer valer sim a condição. Todos dizem que Renato é o grande favorito. E eu tenho convicção de que a chegada do Renato traz o torcedor junto ao Grêmio. Essa é uma convicção que eu tenho. Claro que muitas pessoas vão ficar incomodadas com o processo do Renato aqui, que para muitos também não foi bom. Eu tenho críticas severas ao ano de 2020 e o início de 2021. Tenho muitas críticas ao trabalho do Renato. Agora, eu não vou descartar jamais a ideia de que Renato traz otimismo com ele. E principalmente, ele refaz o elo do torcedor com o Grêmio. O Grêmio e o torcedor estavam apartados. E com a vinda de Renato, até mesmo de Roger, isso refaz. Wagner Mancini não tinha o DNA, não tinha relação, não tinha nada. Foi um erro grosseiro. E é preciso dizer, um erro do executivo de futebol. Quem contratou, quem indicou, foi Diego Serri, com o aval de Marcelo Oliveira. Marcelo já foi embora. Diego Serri está aí. Talvez seja a hora de ir junto. Porque essa escolha é um ponto principal, talvez um dos principais, do nosso rebaixamento. Assim como a gente coloca também a crítica ao Renato, nessa relação de escolha dos jogadores e do grupo, a gente precisa também posicionar isso. Esse é um ponto fundamental da gente avaliar. Mas, agora, a história se reabre e a gente vai ficar acompanhando. A qualquer momento eu volto com mais informações. Caiu Mancini. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.